Presidente norte-americano Donald Trump, começar falando dele. Donald Trump falou que vai anunciar hoje taxas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para o país. Os alvos, segundo ele, são países que estão em vantagem em relação ao mercado norte-americano. As chamadas tarifas recíprocas deverão entrar em vigor já agora, imediatamente. O ministro da Fazenda brasileiro, Fernando Haddad, disse que o governo vai esperar decisões concretas antes de anunciar qualquer resposta a um eventual aumento nas tarifas. O governo aqui do Brasil deve taxar plataformas digitais norte-americanas caso Trump oficialize as tarifas de 25% para o aço e para o alumínio. Podem ser taxadas empresas como Amazon, Facebook, Instagram, Google e Spotify. A medida teria inclusive apoio de grandes empresas aqui da indústria, né, do varejo também. Cerca de 25% do aço e metade do alumínio usados nos Estados Unidos são importados. O Brasil foi o segundo maior fornecedor do ano passado, ficando atrás apenas do Canadá. Depois do Brasil estão México, Coreia do Sul e Alemanha. Reinaldo. É importante destacar, né, alguém, enfim, do governo, parece que passou essa informação para a nossa Mônica Bergamo, né, que haveria a retaliação na área de tecnologia, mas o Haddad negou enfaticamente que algo tenha sido pensado nessa área, né? E, de fato, se alguém vazou, fez muito mal. Veja, o jornalista tem que publicar, se vazar para mim, também publico. Só estou dizendo que quem vazou, evidentemente, no governo, seria importante até que o governo descobrisse, porque esse tipo de coisa não pode acontecer, até porque não existe ainda a decisão, né? Então, você se antecipar é um erro, né? Alguém do governo se antecipar uma reação a uma medida que ainda não aconteceu, né? Então, vamos ver o que é que vem do Donald Trump, né? Lembrando que o Brasil vai ser atingido se houver, se essa fosse essa coisa genérica, né? Então, aço, nós vamos taxar, né? Porque aí não se trata nem de medida recíproca, nada. Ele escolhe um setor, né? Ou escolhe dois produtos, duas commodities, aço e alumínio, e nós vamos taxar todo aço e todo alumínio que entrar aqui, não importa de quem, né? Claro que isso atingiria o Brasil, porque no ano passado o maior exportador de aço para os Estados Unidos, ou os Estados Unidos importaram mais aço primeiro do Canadá, depois do Brasil, né? O México vem em terceiro lugar, o Brasil superou o México, estava em segundo lugar. Então, obviamente, isso não é bom para o Brasil, né? Tem um material importante que está circulando por aí, está no Valor, está em jornais americanos. O Trump não estaria interessado nem nos exportadores, digamos, primários para eles, né, de aço. É que a tese deles é que a China está exportando aço para os Estados Unidos de maneira indireta, né? Como há uma queda na produção chinesa em várias áreas, está sobrando aço na China, a China estaria vendendo esse aço para esses outros exportadores, não é o caso do Brasil, estaria vendendo para alguns exportadores que, por sua vez, estariam vendendo aço para os Estados Unidos a preços competitivos em relação à produção local. Tem uma pressão, parece meio técnico, meio chato ficar falando disso, mas é importante que quem nos acompanhe entenda a natureza da coisa e entenda por que o Trump é hoje o maior inimigo do capitalismo, por incrível que pareça, né? Não tem nada de liberal, de capitalista, pelo menos não dessa fase do capitalismo que ele está fazendo, né? Ele já impôs tarifas ao aço em 2018, né? E a consequência, houve um encarecimento, obviamente, do produto nos Estados Unidos, inclusive uma queda na produção da indústria automobilística. Por quê? Porque o produtor de aço dos Estados Unidos, aí é da natureza humana, né? Bom, o que está entrando é mais caro, nós vamos subir nosso preço também. Né, é por esse caminho, né, por esse fator, que esse caminho escolhido pelo Trump é estranho, porque, evidentemente, quando ele põe essas tarifas, ele encarece a produção americana.
né? Não tem como. A ideia, a história da carochinha que ele vendeu durante a campanha eleitoral e que ele vendeu no seu discurso de posse, né? Como mesmo, hoje taxamos os americanos para enriquecer os outros países. Vamos fazer o quê? Fórmula mágica. Vamos taxar os outros países, botar tarifa para enriquecer os americanos. Isso não existe. Isso não é uma divisa de economia, isso não é uma divisa de economia política, isso não é nada, isso é só uma besteira. Isso é só uma bobagem, né? Até brinquei hoje de manhã, no comentário que fiz na rádio, tal, dizendo, o Reinaldo Azevedo agora quer ensinar os Estados Unidos. Eu não quero ensinar nada, obviamente, né? Quem sou eu para ensinar alguma coisa para essa gente tão sábia? Acontece que isso não existe, porque se isso vale para os Estados Unidos, isso passaria a valer para todos os países? Então tá bom, então agora cada um cuida do seu, né? Vamos sobretaxar tudo para desenvolver as nossas coisas aqui. A primeira consequência disso, nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar, é uma elevação do preço. É o que acontece. O produto fica mais caro. E o nome que isso tem é inflação. Lembrando que, segundo ele, um dos objetivos principais do seu governo é baixar a inflação. Aliás, ele ganhou a eleição, né? O Biden perdeu a eleição, perdeu meio um consenso isso, né? Além da onda conservadora, não sei o quê, mas perdeu para a inflação, né? Os números da economia americana, o Biden deixou, os números que ele deixou são excelentes. Mas no curso do mandato, os americanos viram, sim, a inflação crescer bastante, chegou a mais de 8% num país como os Estados Unidos, é uma brutalidade. E, enfim, foi consequência, entre outras coisas, do dinheiro público que se injetou na economia, para a economia se levantar da crise, da Covid, né? Mas os preços subiram. Fazendo isso, não há como o preço não subir, né? E ele coloca o resto do mundo numa situação muito difícil também, né? Porque é claro que os outros países vão ter de tomar alguma providência. Agora mesmo o Haddad negou que a retaliação que esteja decidido que vai ser no campo da tecnologia, das indústrias de tecnologia, das empresas de tecnologia. Mas, veja, se não for na empresa de tecnologia, em algum lugar será. Claro, né? Se fosse na empresa de tecnologia, até seria, a depender, uma saída mais esperta, porque o encarecimento da produção, né, da escala de produção, seria menor, né? Você obteria o resultado sem provocar inflação, em princípio, provocando menos inflação, né? Até seria uma saída esperta, né? Mas, diz o governo, não, isso não está decidido. Agora, virá, né? Fazer o quê? É assim que é. Em 2018 ele fez isso, houve retaliação. Um dos alvos, por incrível que pareça, a União Europeia, a velha história do Trump, atingindo aliados, né? Ele já avisou que a União Europeia está no alvo, né? Há consequências, estava lendo uma matéria pouco interessante, a consequência até hoje da sobretaxa que ele botou em 2018, porque a União Europeia retalhou, por exemplo, né? Até hoje não se recuperou a importação, do ponto de vista da União Europeia, a importação de uísque americano, né? Para a felicidade dos europeus, porque quem tem a Escócia lá e importa uísque americano é só uma questão de mau gosto mesmo. Então, para provocar aqui os apreciadores daquele troço feito de milho. Então, uma visão completamente antieconômica se a gente pensar o padrão do capitalismo hoje, né? As cadeias integradas de produção. É claro que esse sistema globalizado também demonstrou fragilidades, porque você tem um problema numa determinada área, você acaba provocando uma inflação mundial em toda a cadeia, como demonstra o que aconteceu com a guerra da Ucrânia, enfim, que cria problemas, por exemplo, na área de fertilizantes, todos os preços sobem. Mas, de qualquer modo, tudo isso, no fundo,
barateia a produção, né? A União Europeia não existe para provocar prejuízo, ao contrário, né? Como sabe o Reino Unido, né? O Reino Unido saiu e se deu muito mal, né? Até hoje. Então, na verdade, essa é a fase atual do capitalismo. Agora o Trump diz, não, esse capitalismo eu não quero. Eu quero um negócio em que quem quiser que venha produzir na América, porque daremos incentivos fiscais para produzir aqui, para produzir empregos aqui, para não sei o quê. Acontece que os Estados Unidos não são os únicos países do mundo, né? Existem outros. Mas ele, quando fala dos Estados Unidos, e isso é muito importante, ele fica falando dos Estados Unidos do fim do século XIX. Diz que é quando nós mais taxamos e quando nós fomos mais poderosos, né? Então, existe essa ideia da volta dos Estados Unidos a uma idade do ouro, né? Que ele, aliás, usa essa expressão no seu discurso de posse, né? A era de ouro dos Estados Unidos, que já tem um estudo, já citei aqui, né? do francês Roger Hardet, né? Mitos e mitologias políticas, isso é uma constante dos governos autoritários. Os governos autoritários sempre estão oferecendo uma era de ouro para a população, para, né, enquanto isso, emplacar reacionarismos. Depois do intervalo, vamos falar também sobre as decisões de banir livros de escolas. Reinaldo, isso te lembra alguma coisa? Parece que eu vi algo aqui na vizinhança, né? E a gente vai falar sobre os Estados Unidos com decisão parecida daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. É isso aí, continuamos ao vivo aqui no YouTube, Reinaldo, e tem um pessoal aqui comentando, bastante gente engajando o assunto, falando sobre esse assunto. É claro, é um assunto que move paixões, né? E tem todo um paralelo com o Brasil, né? Você mencionava a questão da possível taxação de empresas de tecnologia, isso não foi anunciado ainda, mas já foi noticiado, né? Claro, como você disse, o jornalista recebeu, tem que publicar mesmo, mas é algo que pode vir, né? O que pode vir, veja, se, insisto, não seria a pior saída. Né? O Haddad está jurando pé junto e acho que ele faz muito bem em negar, porque como não há decisão do Trump, acho, inclusive, recomendável que o governo brasileiro fale pouco no que concerne aos interesses do Brasil, enquanto isso não atingiu o Brasil. Né? Porque também não cumpre ficar criando arestas quando, a rigor, não existe nada. Né? Agora, se vier, o Brasil vai fazer o quê? Vai falar, então tá bom, é isso mesmo, vocês nos taxaram, puxa vida, né? Que bacana, né? Nós merecemos. Não, não é assim. Né? Assim como a União Europeia reagiu em 2018, assim como Canadá e México reagiram, a coisa está suspensa por 30 dias, mas talvez retome, não sei, assim como a China reagiu. O Brasil vai ter de fazer a mesma coisa. É bom? Não, em si não é bom. O desejável é que nada disso aconteça. Né? O desejável é que se volte às regras normais do comércio, se tinha atingido um padrão bom para o mundo, mas para o Trump não é o bastante. Ele inventou a farsa de que os Estados Unidos vivem uma crise econômica em razão da sua generosidade com o resto do mundo. Né? Isso é estupidamente falacioso, mentiroso. Né? Mas assim ele se elegeu. Né?